Uma vez? Sim, é sempre bom testar o microfone. Assim como a gente começa com uma oração. Querido e amado Deus, obrigado por mais uma vez permitir que estejamos aqui, no ouvir da Tua Palavra. Dá fôlego ao Teu pregador, assim também como sabedoria a nós, para que possamos discernir entre a Tua vontade e aquilo que não é da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Eu gostaria de contar algumas histórias antes da gente talvez entrar no tema da mensagem em si. Mas vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. Primeiramente, eu estou no 5º ano do Seminário Concórdia. Desses 5 anos, 4 deles foram no Rio Grande do Sul. Desses 4 anos eu visitava muitas congregações, eu viajava bastante. E eu gostava de ficar perambulando entre as congregações alheias, porque eu toco piano. Então eles queriam que eu tocasse piano para eles, eu queria tocar piano, e aí a gente ficava viajando entre uma congregação ou outra. Nessa congregação eu percebia que cada comunidade tinha o seu próprio jeitinho, sua própria forma de ser, sua própria forma de pensar, a sua própria personalidade. Porque uma comunidade é formada por pessoas. E pessoas têm o seu próprio jeitinho, sua própria forma de ser e o seu próprio jeito de pensar. Nessas comunidades, geralmente eu chegava e eu fazia a mesma coisa. Minha mãe, uma morena baixinha, braba, ela sempre me ensinou a estar sorrindo. Meu pai me ensinou a ser brincalhão, a brincar com as situações, sempre foi muito esperto ele. E meus pastores, em especial 2 deles, pastor Jonas Lindner e pastor André Silva, um me ensinou as regras básicas de etiqueta quando eu era pré-adolescente, 8 ali até os 13 anos. E outro deles, o André Silva, me ensinou a abraçar as pessoas. E essa receitinha de bolo fez com que eu chegasse geralmente nas congregações e eu acompanhasse um pouquinho mais das pessoas. Era uma receita bem simples, inclusive. Eu chegava e falava: "Ei, tudo bem?" Geralmente era uma senhorinha da congregação que não resistia ao encanto dos meus belos olhos castanhos e o meu jeito de seminarista. E essa senhorinha pegava na minha mão e a primeira coisa que ela falava era: "Que mão gelada!" E eu olhava e falava: "Mas o coração é quentinho." Nessas 3 frases geralmente que aconteciam, ali a gente começava a conversar mais. Ela perguntava: "De onde que você é?" Porque ela já deu 2, 3 risos, então ela queria saber de onde eu vinha, quem que me criou. Para uma congregação mais alemã, até meu sobrenome. Aí eu falava Oliveira, eles ficavam meio chateados, meio decepcionados. Então, isso foi conhecendo pessoas. Dentre essas pessoas, eu também visitava as congregações e vários pastores. E nesses pastores sempre tinha uma mensagem em comum. Pastores têm o seu próprio jeito de ser. Eu não sou o mesmo que o pastor Mateus, e o pastor Mateus não tem a mesma personalidade que eu. Assim como outros pastores vão ter outras personalidades, o pastor Adelar ali vai ter outra personalidade, outro jeito de ser, outra forma de falar. E assim a gente lembra que pastores são diferentes, mas eu vi uma coisa em comum na maior parte deles. A maior parte dessas congregações que eu visitei, eu vi uma mensagem onde o pastor falava: "Vai dar tudo certo." E ele afirmava: "Vai dar tudo certo." Várias vezes durante a mensagem. Chegava no final da mensagem e ele repetia: "Já deu tudo certo." Até com uma dinâmica de repetição da congregação. E eu gostaria que vocês falassem comigo: "Já deu tudo certo." No 3. 1, 2, 3. Já deu tudo certo. Era isso. Essa era a dinâmica de congregação. E nessas mensagens sempre ele nos lembrava da dinâmica de que Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, nos salvou, nos redimiu, portanto já deu tudo certo. Essa é a conclusão da mensagem. Eu, como aquele seminarista que chegava, um cristão de berço, sempre ouvi falar de Cristo. Eu às vezes adivinhava o final da mensagem, porque era meio óbvio, o meio da mensagem, que era mais difícil, e às vezes até o início da mensagem, a história que ele estava me contando no início, porque eu já conhecia aquela história, eu já conhecia aquela introdução. E assim pode ser para um cristão.
Mas assim, meu professor ele dizia uma frase que repercute até hoje na mente. O óbvio, para ele continuar sendo óbvio, ele precisa continuar sendo dito. E isso é importante. Então, de certa forma, eu convido vocês a olharem os textos junto comigo. O primeiro texto que a gente tem é o texto de Oséias. Vamos abrir o texto de Oséias? Oséias é um livro pequenininho. Durante a leitura ali, que eu precisei fazer a leitura, eu tive que voltar no índice e confirmar, que eu falei, fica depois de Daniel, não é possível. E eu folhava o Daniel e passava e não achava Oséias. As folhas estavam coladas ainda. O trecho que a gente quer está na página 984. 985, na verdade. 985 das Bíblias da Igreja. A gente olha primeiramente nos primeiros versículos, em uma leitura rápida. O povo de Israel diz, e aí uma lamentação de tudo que eles falam, ele nos feriu, mas ele vai voltar. Fique tranquilo, a gente está passando por essa aflição aqui, mas depois de 2 ou 3 dias, Deus vai se lembrar de nós. E aí vem Deus falando, mas o Senhor Deus responde. E aí o que a gente espera são palavras de amor, palavras de tranquilidade. E ele fala no versículo 4, o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que eu faço? Assim como um filho que desobedece, a gente olha e fala, o que eu faço com você? O que você acha que você merece, primeiramente? Aquele filho teimoso que se é colocado de castigo, e aí? O que você merece? Geralmente o filho fala, eu não mereço nada, eu estava certo. Eu queria, mas ele merece alguma coisa. E é isso que Deus pergunta. Deus já dá a resposta, falando que ele iria matar todo mundo quase. Ele iria ter, entre aspas, punições, castigos. Mas que isso era merecido, porque eles adoravam outros deuses. Nessa situação em específico, Israel e Judá não estavam ruins. Eles eram prósperos economicamente. Eles tinham uma liderança até que forte. Era um povo bem firmado. Oséias ali é um profeta que se casa com uma prostituta para mostrar justamente aquela infidelidade daquele povo. Porque aquele povo traía a Deus frequentemente. Adoravam a outros deuses, ofereciam sacrifícios a outros deuses. Mas eles cumpriam a lei, então achavam que estava tudo certo. Por isso que Deus fala no final, eu não quero que vocês ofereçam sacrifícios. Não é pelos sacrifícios que vocês são salvos. Me amem. É isso que Deus fala. Esse é o nosso trecho da primeira leitura, uma leitura bem pesada até. A leitura de Romanos, capítulo 4. Romanos fica depois de Atos, a primeira epístola. Está nas páginas 1241. Onde Paulo está explicando para aquele povo de Roma que não é através do que eles faziam ou através daquilo que eles acreditavam estar certos, que ele iria salvar, que Deus iria salvar o povo, no caso, né? Mas sim através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele está explicando ali o conceito do que a gente conhece por fé. E ele utiliza Abraão como exemplo, que a gente chama de pai da fé. Paulo explica em Romanos de que até Abraão você não tinha lei, você não tinha um modo de agir, um modus operandi, um manual, mas ainda assim Abraão confiou em um Deus que sabia que fez céus e terra, que fez coisas existirem a partir do que não existia,
e confiou em um Deus que falou, vai. Confiou em um Deus que falou que ele iria ter um filho. E esse Deus todo-poderoso, Abraão julgou ser todo-poderoso. O que depois em Hebreus a gente aprende fé como confiar naquilo que não se pode ver. E isso continua através de Abraão e Paulo passa a nós. No que nós confiamos hoje em dia, Paulo termina. Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi ressuscitado dentre os mortos, e assim também seremos nós. Esse é o nosso objeto de fé, em quem nós depositamos a nossa fé. E a última leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Está na página 1051. Onde Jesus chega para Mateus, um cobrador de impostos, ou então um publicano, e aí ele fala, vem comigo. Tem um trecho, eu acredito que Jesus Cristo tinha um grande senso de humor no que ele falava, porque ele tinha uma enorme sabedoria. Todas as pessoas, as mais inteligentes que eu conheço, elas sempre têm um senso de humor muito esquisito. Mas Jesus em si chama Mateus um cobrador de impostos, uma pessoa de má fama dentre o povo. No mesmo evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 18, a gente aprende como tratar uma pessoa que não se arrepende. E Jesus Cristo fala, trate-o como um publicano ou um cobrador de impostos. Nesse momento eu imagino Mateus olhando e falando, ué. E a gente vê nessa mesma leitura que a gente fez, o que Jesus estava querendo dizer com isso. Mateus, um cobrador de impostos, e outros cobradores de impostos que estavam naquela casa, estavam juntos de Jesus Cristo, seu Criador. Jesus ali com pecadores, ele não era conivente com aquele pecado, ele não falava, tá certo o que vocês fazem. Ele não falava isso, vocês têm que ser pecadores mesmo. Ele não falava em frases simples, Deus aceita você do jeito que você é. Você pode vir a Deus da forma que você é, como um cobrador de impostos, como um publicano, como um fariseu. Ainda assim, Jesus Cristo ensinava a verdadeira doutrina que Paulo fala depois, e Jesus Cristo já ensinava, de que através dele viria a salvação. O famoso arrependa-se. Como é que a gente trata alguém que não se arrepende? Repreende. Repreende em Cristo e mantém Cristo por perto, de maneira que ele enxergue a sua salvação, de que ele tenha a oportunidade em vida de ver a sua salvação e recorrer a isso. Esses são os textos, e depois eu comento um pouquinho sobre o Salmo. Mas primeiramente, voltando à história do início, congregações várias que eu passei, vários pastores, estilo de pregação, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E ali eu falei que eu fazia amizade fácil com as senhorinhas, mas também com outros tipos de pessoas. E quanto mais a gente se aproxima de pessoas, a gente percebe um traço que todos nós temos, que é o pecado. E eu posso afirmar a vocês com toda a certeza do mundo, não há ninguém nessa congregação ou na igreja cristã que não tenha um pecado, ou não tenha um pecado em segredo, não tenha uma tentação que ele sofre mais. E o diabo é astuto, ele tenta onde a gente é fraco. Não há, mesmo aquele senhorzinho que é admirado pela congregação, e você olha para ele com afinco e você fala, nossa, eu quero ser como ele. Mesmo ele tem o seu cantilzinho que os filhos proíbem, e ele no intervalo do culto vai no estacionamento e toma um golinho de álcool, com a desculpa que é para se esquentar. Mesmo aquele pai de família falha na sua função de pai. Mesmo aquela esposa dedicada, ela falha na sua função de mãe, de esposa e talvez até no seu trabalho. Um cristão que não quer ser mau, às vezes fica chateado e fica irado. São exemplos práticos, mas a gente pode continuar um pouco mais. E aí vem a conclusão de tudo.
vem o porquê que tem que falar de pessoas, o porquê que a gente tem que falar de vai dar tudo certo. Porque a gente já está acostumado com essa mensagem de vai dar tudo certo. A gente já sabe que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. O problema é como a gente enxerga esse vai dar tudo certo. Esse vai dar tudo certo não é num sistema de eu vou pecar à vontade porque vai dar tudo certo. Eu não vou cumprir as minhas funções como cristão porque vai dar tudo certo. No final, Cristo já morreu por mim. Não é assim que a gente enxerga o vai dar tudo certo. Os fariseus que acusavam Jesus de comer com pecadores, eles se consideravam não pecadores, porque eles cumpriam a lei de Deus, a lei mosaica, a lei farisaica, as leis que nem existiam, eles criaram mais, mas eles cumpriam com afinco. E naquela lei eles depositavam toda a confiança deles, assim como o povo de Israel fazia lá na época de Oséias. Não é isso que vai dar tudo certo. Hoje nós cristãos, nós estamos na métrica do vai dar tudo certo ou a gente está na métrica de somos pecadores? A igreja luterana ela tem uma coisa muito interessante, que é um exame de consciência. É um pouquinho longo, é uma página. Eu vou pedir permissão para ler para vocês. Reconheço que o exame constante da minha consciência é necessário. Temi, amei a Deus e confiei nele sobre todas as coisas. Deixei de temer a Deus e pratiquei o pecado, aborreci a Deus. Amei qualquer ser humano, o meu dinheiro, os meus próprios interesses mais do que a Deus. Confiei na ajuda do homem, confio em Deus como um filho confia em seu pai querido. Tomei o santo nome do Senhor em vão, amaldiçoando ou jurando. Orei a Deus sem profunda devoção, cantei hinos a Deus sem refletir no seu conteúdo. Oro a Deus apenas por hábito, ou fui diligente e fervoroso nas minhas orações. Amei a santa palavra de Deus, sempre a ouvi com fidelidade de coração. Nunca me ausentei dos seus cultos sem causa plenamente justificável. Sempre ocupei o meu lugar na igreja a fim de ouvir a palavra de Deus ou fiz com o intuito de encontrar ali os meus amigos, de criticar o vestuário de alguém ou de procurar defeitos no meu pastor. Fiz eu todo o empenho para levar os meus semelhantes ao conhecimento de seu Salvador. Leio a minha Bíblia com regularidade e atenção. Honrei meus pais e superiores. Evitei tudo quanto pudesse desagradar os meus pais e fiz tudo para comprovar-lhes o seu amor. Fui fiel no meu trabalho e sempre respeitei os meus superiores. Cumpri o meu dever de pai para com os filhos, criando-o especialmente na doutrina e admoestação do Senhor. Amo o meu próximo também, os meus inimigos, ou existe ódio, malícia, aborrecimento ou má vontade de alguém no meu coração? Fui puro em pensamento, desejos, palavras e atos. Tive prazer em proferir palavras indecorosas ou ouvir conversas indecentes. Tenho por costume ler livros obscenos ou de conteúdo libertino e perverso. Quando isso aqui foi escrito, era só livros. Hoje em dia a gente tem vídeos, filmes, áudios e tudo o que vocês imaginarem. Agi com honestidade no meu trabalho e negócios. Ajudei o meu próximo a melhorar e a conservar os seus bens e o seu meio de vida. Menti, difamei o meu próximo, ou defendi-o nas vezes em que foi acusado injustamente. Sempre interpretei as suas ações da melhor maneira possível. Cobicei qualquer propriedade alheia, aspirei riquezas e glórias mundanas. Estive descontente com o que a bondade de Deus me concedeu. Queixei-me de sua providência. Procurei em tudo a glória de Deus. Fui humilde, benigno, cordial e amável. Esforcei-me no aperfeiçoamento da minha vida espiritual. Estou realmente arrependido dos meus pecados? Tenho consciência de que pelos meus pecados mereço a justa ira de Deus? Creio que Jesus, o Filho de Deus, me resgatou de todos os pecados, havendo cumprido a lei de Deus e sofrido por mim o castigo merecido pela transgressão dos mandamentos do Senhor? Creio que não posso conseguir o meu perdão mediante as minhas próprias obras, senão gratuitamente pela graça de Deus,
mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E pelo último parágrafo, para dar um alívio, tenho o desejo de corrigir a minha vida pecaminosa, evitando o pecado e fazendo a vontade de Deus. Desejo sinceramente servir a Deus e ao meu próximo. Faço o firme propósito de pôr o meu corpo e a minha alma, bem como tudo quanto possuo, a serviço de meu Deus e Salvador. E assim encerra-se o exame de consciência. São perguntas, ele é do início ao fim perguntas. E essas perguntas, elas servem, eu creio que provavelmente vocês caíram em várias delas. Em algum momento vocês devem ter respondido, talvez não. Porque eu fiz isso, enquanto eu estava lendo agora. E a gente prossegue, não como uma bula de tudo que eu tenho que fazer para ser salvo, mas como o atestado de um médico que diz: vocês não estão sãos. Vocês estão doentes. E é real, nós não estamos sãos, nós estamos doentes. Nós temos um tratamento médico chamado Jesus Cristo, o qual promete o perdão para a nossa doença, que é o pecado, e permite que estejamos na esperança de que quando a gente morrer, a gente vai estar totalmente livre desse pecado, das angústias, das tristezas, das amarguras, mas principalmente das tentações. Esse atestado de Deus, de que nós estamos doentes, serve também como um alívio, porque o médico já está tratando. Deus não se assenta com bons, com aqueles que acham que não precisam de perdão dos pecados, mas com aqueles que reconhecem que são verdadeiramente pecadores. E em todos esses anos de seminário, 4 deles, agora o 5º, eu sempre encontrei pecadores e eu me reconheci como um pecador. E o que eu posso dizer é que na igreja é o local certo, não é o local errado. Se você acha que você é perfeito para vir à igreja, talvez a igreja ainda não tenha te ensinado o suficiente. Porque o que Deus dá à igreja é justamente isso: o perdão dos pecados e o ofício das chaves. Anunciar que o pecador ele é recebido por Cristo, mas principalmente receber o pecador na mesa do Senhor, assim como Mateus foi recebido. E a gente tem uma mesa bem grande ali com pão e vinho que nos recebe em todo culto. No final de tudo, a gente pode não estar correto. E mesmo com esse exame de consciência, ele é pesado. A gente vê que talvez a gente tenha muito a melhorar. Mas vai dar tudo certo. É isso que eu posso dizer. Cristo está conosco também nas tentações. Cristo está conosco nos momentos difíceis e nos momentos em que a gente perde alguém. Nos momentos em que a gente precisa talvez de um consolo. As pessoas, desde alguém que estava preocupado em passar no vestibular, talvez um pai de família que estava preocupado e me perguntando: José, se você fosse meu filho. Ou desde um adulto de quase 2 metros, barbado, que sente falta da mãe. Em todas essas pessoas, Cristo ali estava junto com elas, e é isso que a gente passa também a vocês. É isso que a igreja deve a vocês, e é isso que o próprio Cristo disponibiliza, de que vão em paz, vai dar tudo certo, não por nós, mas por Cristo. E aquilo que diz o Salmo: quão bom é a lei do Senhor, porque eu sei que eu sou pecador, mas eu sei que muito maior é a graça de Deus. Amém. Assim como estamos, cantamos o ofertório.